Oi gente, aqui é o Moser. O vídeo de hoje do canal eu resolvi falar sobre um assunto que eu tenho evitado já faz um tempo, que é sobre como eu me assumi. Eu não falei sobre isso daqui antes, porque eu não me sentia muito confortável. Porém, no último vídeo que eu postei, se você não assistiu ainda, pode clicar aqui pra assistir. Muitas pessoas vieram me questionar sobre isso, sobre como eu descobri minha sexualidade. E, inclusive, também veio algumas pessoas atacarem os homossexuais, falando que ser gay não era normal. Isso de nenhuma forma me afeta, mas eu sempre fico muito preocupado como que alguma pessoa que é mais nova, que ainda tá se descobrindo, que tem medo de se assumir pros pais, ler uma coisa dessas e como isso pode afetar eles. Então eu decidi falar sobre isso agora. Eu sei que provavelmente minha mãe e meu pai vão assistir esse vídeo e eu queria pedir desculpa por eu estar falando sobre isso, porque eu sei que vocês não gostam muito quando eu me exponho aqui sobre esse assunto. E também veio falar sobre vocês, então desculpa. Primeiro, uma das perguntas que mais me fizeram foi quando eu percebi que eu era gay e essa questão de descobrir a minha sexualidade. Eu acho que, de certa forma, eu sempre soube que eu gostava de meninos. Eu lembro que o primeiro menino que eu gostei foi na primeira ou na segunda série, não lembro ao certo, que eu tive crushzinho, sabe? Era tipo, ai, fofinho, sabe? Aquelas paixões de criança, era tipo isso. Mas eu nunca falei nada pra ninguém e nunca... Eu evitava pensar nisso porque era muito errado. E depois, quando eu fui ficando mais velho e as pessoas começaram a me atacar mais por ser afeminado, por ter a voz um pouco mais aguda, por ter trejeitos, eu sempre falava que não era gay. Por esses ataques foi uma coisa que eu evitei mais ainda pensar. Eu não aceitava, por mais que eu soubesse que eu gostava de meninos, eu evitava pensar naquilo. Falava que ia passar, que ia dar tudo certo, eu ia gostar de meninas e que eu era hétero. E isso me afetou de uma forma muito negativa, inclusive na minha autoestima, porque eu achava que ser gay não era uma coisa normal, de verdade. E eu achava que eu ia sofrer muito simplesmente pelo fato de ser gay. Por causa disso eu me sentia muito insuficiente, que eu não era bom ou bonito, ninguém ia querer ficar comigo. Meus pais sempre foram pessoas muito de boa sobre diversos assuntos, mas às vezes faziam algumas piadas em relação a isso, algum tipo de comentário que eu achava que eles não iriam aceitar. E isso me dava muito medo. Então eu guardei isso e tentei negar ao máximo que eu pude. E era uma coisa muito triste, porque eu não podia ser quem eu era. E eu odiava essa parte de mim. Isso foi por muito tempo, demorou muito pra mudar, até que eu me mudei pra minha faculdade. E depois de só um tempo que eu já tava morando em outra cidade, que era um pouco maior, porque a cidade que eu nasci era muito pequena, e querendo ou não, as pessoas lá têm uma cabeça um pouco mais fechada pra esse tipo de assunto. Comecei a enxergar novas possibilidades, eu comecei a conhecer novas pessoas e ver que era tudo bem você gostar de mesmo sexo, tudo bem você ser quem você é. Mesmo assim, foi um processo muito grande até eu conseguir aceitar que eu gostava de meninos. Eu não fiquei com nenhum menino até eu me assumir pros meus pais. Eu lembro que eu fui de férias pra casa deles, uma época, e eu fiquei lá durante umas 2 semanas. E durante essas 2 semanas eu tentei contar pra eles que eu era gay, mas eu não conseguia. Então eu passei essas 2 semanas na casa dos meus pais, eu não consegui dizer, por medo. Então eu escrevi uma carta pros meus pais, falando tudo, porque eu ia embora à noite. E eu deixei pro meu pai ler isso, a carta de manhã, porque eu achava que ele era a pessoa que ia mais implicar com isso, porque ele sempre foi aquele que falava pra eu engrossar a voz ou agir de certa forma, e eu fui embora. No outro dia, eu recebo essa mensagem do meu pai falando que ele sempre soube e que me aceitava e que era normal, e que ele sempre questionava a minha mãe se ela achava que eu era gay, e ela falava que não. Mas com a minha mãe foi um pouco mais difícil. Ela mandou algumas coisas horríveis, falando que eu tava arruinando minha vida. Enfim.
A gente se afastou um tempo, começamos a discordar muito sobre diversos assuntos. Acabou que aconteceram outras coisas e eu e os meus pais, a gente ficou sem se falar durante quase um ano. E eu senti muita raiva, eu me senti traído, eu me senti rancor. Porque como as pessoas que eu mais amava no mundo tinham coragem de fazer aquilo comigo. E por muito tempo eu não entendi isso, sabe? Eu achava que eles eram pessoas horríveis, enfim. Mas hoje em dia eu entendo que eles cresceram em outra realidade, com outra cabeça, sabe? Principalmente na minha cidade, que as pessoas têm uma cabeça um pouco fechada. De certa forma, era normal ter esse tipo de conflito. Porém, eu acho que hoje a gente voltou a se falar. Eu acho que eles entendem muito mais tudo isso e eles estão caminhando pra entender mais ainda. A gente tem se aproximado bastante. E eu queria dizer pra você que é mais novo e tá pensando em se assumir, se você acha que seus pais vão ser agressivos ou te expulsar de casa, eu acho que você deveria aguentar por um tempo isso, até você ser independente financeiramente deles pra se assumir, pra evitar algum tipo de distúrbio maior. Mas se você tá na dúvida, acha que eles vão aceitar ou não, então se assume. Pode acontecer o melhor das hipóteses e eles serem incríveis e falar que isso não importa e te apoiar e te acolher e vocês se aproximarem mais ainda. Ou pode acontecer que no meu caso, ficar ruim, as coisas ficarem muito ruins por um tempo, mas depois eles entenderem e vocês construírem uma nova relação em que ambos conheçam o lado completo um do outro. Preconceito é uma coisa muito difícil, é uma coisa que é construída na cabeça das pessoas e elas têm que estar realmente dispostas a se livrar disso, a criar novos pensamentos, novos hábitos. E se alguém que você conhece, por mais que seja da sua família, preconceituosa, te faça mal, eu acho que cabe você se afastar um pouco dela. Mas saiba que você é uma pessoa incrível, que tá tudo bem ser gay, tá tudo bem ser bi, tá tudo bem ser trans. E eu espero que você se encontre logo da melhor forma possível, consiga transmitir a sua luz e achar seus objetivos como pessoa nesse mundo. E que por mais que as coisas estejam muito difíceis agora, vai ficar tudo bem. Eu passei por muita coisa, muito difícil, mas vai ficar tudo bem. Uma hora sempre fica. Você só tem que ser forte. E vai valer a pena, é isso. E pros meus pais que estão assistindo isso, eu amo muito vocês. E eu tô muito feliz que a gente voltou a se falar, a se conectar como uma família. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que ajude muitos de vocês de alguma forma. Se vocês acham que vocês conhecem alguém que esteja precisando ouvir isso, que esteja precisando dessa força, mostre esse vídeo pra ela, porque ouvir da experiência de outra pessoa pode ajudar bastante. É isso, fiquem bem. Até o próximo vídeo e tchau.